Olá, seja bem-vindo a mais uma aula, nosso sétimo encontro do estudo Nosso Lar segundo o Hermetismo. Eu sou Juliano Posati, sou fundador do Círculo Escola Filosófica, a escola que está propiciando para você essa série de estudos abertos aqui no YouTube e também dentro da nossa plataforma, que é o Clube do Aluno do Círculo. Lá você, além das aulas, você também acessa todo o material complementar, assiste os vídeos sem publicidade, sem intromissão e participa da nossa comunidade escolar. O estudo Nosso Lar segundo o Hermetismo é baseado em duas grandes obras, o Kybalion, de William Walker, publicado em 1908, e Nosso Lar, pelo Espírito André Luiz, pelas mãos também de Chico Xavier, publicado em 1944. Quando nós olhamos para a filosofia do Antigo Egito, codificada aí por alquimistas de geração em geração, e olhamos com essas chaves para a obra de André Luiz, para a obra de Nosso Lar, nós acessamos segredos, conhecimentos ocultos de forma simbólica ali, e são esses conhecimentos que nós estamos abrindo para vocês ao longo desse estúdio. Essa aula 7 teve um pequeno problema de áudio na primeira vez que nós a publicamos, tá bem? Então pode ser que você tenha visto essa aula e tenha visto até nos comentários uma série de comentários, de feedbacks dos nossos alunos, dizendo, poxa, esse áudio e tal, nós estamos instalando um estúdio novo aqui no Círculo, com uma nova estrutura para produzir as aulas de uma maneira mais veloz para vocês, e por um equívoco nosso, as aulas 7 e as aulas 8 acabaram ficando com um áudio muito ruim, tá bem? Então essa aqui já é uma segunda versão dessa aula que nós estamos regravando para garantir que a mesma qualidade siga sendo entregue para você aqui no YouTube e aqui no Clube do Aluno. Nós pedimos desculpas para você aí que aguentou a aula 7 com o áudio estourando. Nós não percebemos isso porque quando subimos ela no YouTube, o processo de compactação, de edição do vídeo piorou ainda muito o áudio, mas graças ao feedback de vocês, deu tempo da gente corrigir, tá bem? Por isso é muito importante que você deixe o seu comentário, deixe o seu like no vídeo, né? Dê sempre o seu feedback para a gente, que é muito importante. Nós ouvimos o que vocês estão colocando aqui embaixo e tomamos aí as medidas, as atitudes necessárias para garantir sempre que tudo vá ao ar com a melhor qualidade possível, no jeito Círculo de ser, que esse é o nosso jeito. Então se inscreva, participe desse programa com a gente, participe desse movimento com a gente. Também é muito importante que a gente possa se expandir o nosso relacionamento um pouco mais. E nós, por conta dessas questões, criamos um formulário que está aqui na descrição do vídeo para que a gente possa conhecer um pouco melhor você e ouvir a sua opinião sobre esse curso. Até aqui está indo bem? Foi bem, você está entendendo as aulas, está fazendo sentido para você, está gostando da didática, do modelo? Clique aqui embaixo, é um formulário rápido, né? Mas é muito importante para nós, muito importante para nós. Você não vai gastar nem 5 minutos para preencher esse formulário aí. Talvez você gaste mais, tudo bem, vai, talvez você gaste uns 7. Mas olha, nada paga o valor que tem essa mensagem que a gente recebe de vocês, tá bom? Então tira uns minutinhos da sua agenda. Por favor, clique no link aqui embaixo e nos dê o seu feedback. Conte pra gente quem é você, de onde você estuda, o que você já estudou aqui no canal, qual foi o seu interesse, o que é que você está achando do curso, né? Suas críticas, suas sugestões, tudo isso é muito importante para a gente fazer esse estudo estar o máximo possível a serviço da sua evolução, do seu processo. E hoje, sem mais delongas, nós vamos estudar o capítulo 8, que é o capítulo que fala sobre a organização dos serviços de Nosso Lar, nosso sétimo encontro. Então está começando agora Nosso Lar segundo o Hermetismo. Muito bem. Andrezinho Luiz, pense na mãe dele chamando ele lá. Andrezinho Luiz, venha meu filho, venha pra cá meu filho, venha pra essa câmera, Andrezinho Luiz, que eu quero falar com você aqui pertinho. Isso, André Luiz, é assim que a gente vai treinando os editores, Andrezinho Luiz.
Venha pra cá, meu filho. Vamos entrar nessa aula. Veja só, Andrezinho Luiz estava com o seu enfermeiro Lísias e aí começou a ficar soltinho no varal, começou a se recuperar, foram dar aquele passeio, né? E ele começa a se espantar com o que ele vê em nosso lar, né? É curioso isso porque o André ele era um cara materialista, ele guarda a memória da última encarnação dele. Então, quando ele sai ali, ele vai ver um monte de coisa que ele não entrou em contato. É diferente de você, fofinha e fofinho que aguenta o Posati toda quarta-feira aqui no Círculo, que você já vai chegar lá com a carteirinha do seu Transurb do Nosso Lar pronta, você já vai chegar lá com o seu vale-refeição tirado, você já vai saber o que comer, o que não comer, né? Você já vai entender tudo de todos os serviços do Nosso Lar. André Luiz, porque não fez as aulas do Círculo, chegou lá desprevenido, tá? Chegou lá desprevenido. E aí o Lísias pega ele e começa a levar ele para conhecer nosso lar. E é aí que vai começar o nosso estudo de hoje, as nossas citações de hoje. Acompanha comigo em tela. Ele vai dizer assim, ó: impressionou-me o espetáculo das ruas. Vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas, entidades numerosas iam e vinham. Oh! Então veja só. Primeiro, né, ele começa a reparar na arquitetura da cidade. Ele começa a reparar no movimento das ruas, né? Ele começa a reparar no movimento das ruas. Isso, ele começa a reparar no movimento das ruas, ele começa a reparar nas árvores, na tal atmosfera de profunda tranquilidade espiritual, né? Aí você já deve estar pensando, né? Você que mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre. Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, como eu queria, Posati, poder morar num lugar de atmosfera profunda e espiritual, né? Mas também tem aquele ponto que a gente confunde atmosfera de profunda tranquilidade espiritual com marasmo, brisa, falta do que fazer, gente caçando borboleta, gente contando gnomo, sabe essas coisas? Aí ele já emenda, né? Não havia, porém, qualquer sinal de inércia. Vem aqui comigo, aqui pertinho. Isso, inércia. Não havia. Não havia qualquer sinal de inércia e não havia qualquer sinal de ociosidade. Ou seja, gente sem ter o que fazer, gente encostada, gente na preguiça, gente na brisa, não havia. Todo mundo estava ocupado, todo mundo estava vendo de um lugar para o outro. E é interessante porque a gente até faz essa confusão, não é? Ai, porque eu quero uma vida tranquila, de paz espiritual. E quem disse que paz espiritual é falta do que fazer? Quem disse que paz espiritual é marasmo, é inércia? Você percebe? A tranquilidade espiritual, a paz espiritual, ela emanava do ambiente como uma ressonância da vibração daqueles que estavam ali em consciência de serviço. Entendeu, queridinho? Em consciência de serviço. Não é porque o pessoal tinha ganhado na Mega Sena, bem. Tá bom? Consciência de serviço. E aí me chama a atenção que ele fala que as ruas estavam cheias de gente, né? Só que ele vai dizer assim, ó, entidades numerosas iam e vinham. E eu fiquei me perguntando, por que falar em entidade, né? Você não chega numa festa infantil, por exemplo, né? E você está recebendo seus convidados, você não fala assim, olha, as entidades menores de idade estão com o recreador naquela sala, não é? Você não chega na fila do metrô e fala assim, nossa, o metrô está cheio de entidades prestes a desembarcar ou a embarcar. Você não, quem usa esse termo entidade? Por que ele não falou as pessoas? Por que ele não falou tinha gente para todo lado?
Era gente, era um monte de gente, indo e vindo, muitas pessoas, tanta gente. Por que ele não usou o termo gente? Ele usou o termo entidade, né? Porque esse plural, será que incorpora outros tipos de seres que talvez não sejam gente, propriamente dito? Não sei, fica aqui para nossa reflexão. Vamos seguir comigo aqui, ó. Lá ele volta, vai dizer assim para o Lísias: há então em nosso lar um ministério do auxílio? Perguntei. Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia sob orientação daqueles que nos presidem os destinos. E logo na sequência ele vai dizer assim: não tem visto nos atos da prece nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores? Pois são os ministros de nosso lar. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, orientados, cada qual, por 12 ministros. Deixa eu até molhar o bico aqui nessa, gente. Veja bem. Primeiro espanto do André Luiz. Quer dizer que existe um ministério, existe um órgão, existe uma organização, existe um treco que comanda as coisas aqui, existe uma ordem, né? E o Lísias fala, claro que sim, meu querido. Tudo que a gente faz é regido por uma ordem. É regido por uma ordem. E aí a gente começa a enveredar um pouco entre duas polaridades que são bem importantes da gente entender para compreender o que ele está falando aqui. O princípio de polaridade sempre vai dizer que todas as coisas têm dois polos, dois opostos, que são completamente iguais em natureza, mas diferentes em grau. Então, por exemplo, o frio e o calor são iguais em natureza. Qual é a natureza do frio e do calor? A temperatura. Frio e calor se tornam uma coisa só quando a gente agrupa eles dentro da natureza. Temperatura. Quando eu falo de ordem e o André se espanta que os serviços são organizados na ordem, por uma ordem, é porque ele não tem noção da evolução espiritual. Veja, na manifestação da criação, Deus, na expansão da criação, no Big Bang, no ato de criar, põe todas as coisas em movimento. O espírito mergulha e se expande até a última polaridade de matéria. O espírito que era um, lembra lá que a gente viu? Era um e se divide na polaridade, ele se manifesta de forma dual. Ele continua sendo um, mas ele se manifesta de forma dual. Nessa manifestação surge a matéria como oposto do espírito. A matéria, no início, é caótica, desordenada. Veja um documentário sobre a geração dos planetas. É choque de planeta, choque de cometa, é nebulosa, é buraco negro, é uma coisa loucura, porque a matéria está caótica, a matéria está em movimento, a matéria está em ordem de manifestação. Uma vez que essa matéria manifesta, ela continua a sua jornada de volta à unidade. Então esse caos começa a se ordenar, ele começa a se organizar. Logo, organização é termômetro de evolução. Por quê? Porque são duas polaridades, do caos à ordem, do caos à ordem, ou do caos ao cosmo, né? O oposto aqui do caos, o cosmos, o oposto do cosmos, o caos. O André Luiz se surpreende porque ele não esperava perceber que esta ordem, esta ordenação, essa estrutura evolutiva reverbera em todas as dimensões, inclusive na espiritual. Inclusive na espiritual. E daí o Lísias dá a exemplificação. Pô, você não viu o Clarencio lá na reunião com 72 caras? Esses 72 caras
são ministros dos 6 ministérios de Nosso Lar, e cada ministério tem 72 ministros. Daí que você vai ver lá os 72. Então, cada ministério tem 12 ministros, que dá os 72. Veja, vamos mais à frente aqui na tela. Ó. Ele vai dizer assim: temos o Ministério da Regeneração, o Ministério do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres e os 2 últimos nos ligam ao plano superior, visto que nossa cidade espiritual é zona de transição. Então, primeiro ponto interessante. 6 ministérios. 6 ministérios. 6 é o número do equilíbrio, o número da harmonia. Né? Lembra que o 3 é a manifestação, é o espírito, né? É o 1 que desce para habitar entre a polaridade. Né? O 1 vem habitar na polaridade e forma o 3. O 1 no meio do 2 dá o 3. Aquela pirâmidezinha para cima. O símbolo do 6, curiosamente, quando a gente fala de aritmologia, é uma pirâmide apontando para cima e uma pirâmide apontando para baixo. Lembra lá da estrela de Davi? Masculino, feminino, etc. e tal. Existe o perfeito equilíbrio, a perfeita harmonia. Na Cabala 6 vai evocar também a beleza, a arte, o belo, aquilo que nos inspira a um estado de harmonia. A harmonia é fruto da ordem. A harmonia vem com a ordem, não com o caos. Percebe que coisa interessante? Daí, 4 ministérios apontam, estão voltados para a Terra. 4, lembra dos 4 elementos? 4 pontos cardeais? 4. 4 é o número da Terra, o número da manifestação terrestre. 2 nos levam para cima. 2 aqui vai lembrar o equilíbrio inicial, o princípio de polaridade inicial. Esse 2 nos eleva. Esse 2 aqui, é o equilíbrio que me leva para cima. O 4 é 2 vezes 2. Portanto, às vezes a necessidade demasiada de equilíbrio me faz voltar para a Terra. Quando eu alcanço um estado de harmonia baseado no 6, eu com esses 2 ministérios subo. São 12 ministros em cada um dos ministérios. 12 vai nos remeter de novo, 1 mais 2 ao 3. Portanto, são 12 caras que evocam a força do Espírito na condução. 12 também vai nos lembrar 2 vezes 6, ou seja, 2 vezes essa harmonia. É um número familiar, é um número de plenitude do universo, 12 apóstolos de Cristo, 12 tribos de Israel. Então perceba, por trás desses símbolos aritmológicos, ou seja, símbolos numéricos, que querem dizer mais do que o quantitativo, nós temos aqui uma verdadeira política filosófica de Nosso Lar. Uma política filosófica. Lá no Clube do Aluno do Círculo, se você está assistindo essa aula pelo Clube do Aluno, nós preparamos um material complementar extraordinário, que são símbolos aritmológicos que representam cada um dos números de 1 a 10. Abre muito a mente da gente fazer o estudo desse artigo. Então, se você está me assistindo pelo Clube do Aluno, baixa esse material complementar que você vai adorar. Se você ainda não faz parte, por favor, né, meu bem? Vamos lá fazer parte com a gente. Veja, vamos seguir o texto aqui. Temos o Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento e da Elevação na União Divina, como eu disse. Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres, os 2 últimos nos ligam ao plano superior. Visto que a nossa cidade espiritual é uma zona de transição, Clarencio, nosso chefe e amigo, é um dos ministros do auxílio. Aí aqui já puxamos a capivara do Clarencio. Aí, vamos saber aqui onde ele trabalha, quanto ele ganha. Você imagina a cabeça do André? Cabeça do André, ele já está pensando assim, o cara é ministro, quantos assessores ele tem, onde é que fica o gabinete dele, qual que é a verba que ele tem para a publicidade. Já começa a pirar uma coisa aqui, né?
E aí ele começa a perguntar isso para o Lísias, né? E no próximo slide a gente vê aí a resposta do Lísias. Olha que fantástico. O véu da ilusão, vai dizer o Lísias, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem do mundo procede do plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem, e o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que seus raios iniciais partam de cima. Aqui nós voltamos a um princípio que nós já começamos a estudar, que é o princípio da correspondência. Lembram-se? O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Nessa sabedoria do Antigo Egito, está codificada a ideia de que há uma correlação, uma correspondência entre todas as dimensões do universo conhecido. Em todas as dimensões há uma correspondência, há uma correlação, há uma analogia. E preste muito bem atenção nisso que eu vou te dizer agora, porque isso é um conhecimento iniciático que pode mudar a sua postura diante da vida. Quando nós entendemos que o princípio de correspondência é um convite a um olhar contemplativo que é capaz de fazer analogias, correlações entre as coisas, nós descobrimos uma porta de sabedoria que nunca se fecha. Para que a gente acesse os mistérios maiores do macrocosmos, basta que a gente contemple, que a gente observe, que a gente aprenda a partir do microcosmos. Então, o que é que o Lísias está dando aqui? Ele está dando uma chave para que a gente compreenda que coisa alguma na dimensão da Terra existe aqui sem uma analogia com as coisas superiores. Daí que ele faz essa coisa, ó. O campo agreste, a natureza agreste, ela vai se transformar num jardim ordenado, porque esse jardim antes existiu na mente do ser humano. O ser humano selvagem, bruto, violento, ele vai se transformar numa pessoa digna de potencial criador quando ele é inspirado pelo alto. O alto vai cumprir o seu papel quando estiver. Essas outras dimensões espirituais vão cumprir o seu papel quando estiverem em conexão com o todo, com o próprio Criador. Há uma correspondência o tempo todo, a todo momento, em todo lugar na natureza. Em todo lugar. Não é? Basta você observar. Você chega na sua casa, tá aquela bagunça, aquele monte de coisa enquiquilhada, etc e tal. Aquilo reflete o estado mental do habitante dessa casa. A conta bancária fala sobre você. Aquilo que você come fala sobre o seu corpo. Há uma analogia em todas as dimensões, porque aí as leis começam a se entremear. Mentalismo, correspondência, causa e efeito. Tudo está conectado. Agora, toda manifestação física vem desse mundo mental maior, dessa esfera superior maior, que é a esfera espiritual. Toda manifestação. É o que Platão, já lá no começo da filosofia grega, chamava de o mundo das ideias, um mundo astral, um mundo onde as formas existem em perfeição e nós aqui na Terra tentamos manifestar, tentamos imitar, tentamos corresponder a isso. Perceba que coisa curiosa. Daí ele vai dizer, nenhuma organização útil se materializa na crosta terrestre sem que os seus raios iniciais partam de cima. Porque aqueles que chegam aqui para realizar vieram com esse projeto do alto. Vieram com esse projeto do alto.
Pô, Juliana, pode até parecer, a gente falando assim, que a gente não tem livre-arbítrio. Ah, não sei o quê, não temos livre-arbítrio então tudo é inspirado lá do alto, quer dizer, eu sou só uma marionete, sou só um fantoche. Não, meu caro. Você estava no alto ontem. Você estava no alto ontem. Você deliberou no alto ontem. Você escolheu no alto ontem. E esse seu fogo no faniquito, esse seu ardor, esse seu chamado interno a fazer alguma coisa que você não sabe o nome, são as reminiscências de tudo aquilo que você escolheu, que você disse, eu vou descer lá porque eu vou fazer. E aí, distraído com as intempéries da vida, você perde esse projeto existencial de foco. Mas está aí dentro de você. Está aí dentro de você. É como se eu dissesse assim, o seu futuro está na sua memória. Porque em algum lugar dentro de você, esse compromisso, a memória desse compromisso, dessa expressão de vontade e de liberdade que você fez lá no alto, está aí dentro e acompanhou você no seu processo de descida até aqui. Então o seu futuro está nesse passado. Portanto, essa ideia de livre-arbítrio ou de destino, não é? Aí existe livre-arbítrio ou é tudo destino, já está tudo escrito? Veja, existe livre-arbítrio, existe destino e existe providência. O livre-arbítrio, ele pertence ao passado. Porque no momento em que você fez a sua escolha, a escolha feita já está no tempo passado. Eu posso escolher soltar o meu notebook agora no chão. Eu posso escolher. Ainda não é livre-arbítrio. Se eu soltar, a partir do momento que eu fizer a escolha e soltar, essa escolha se transformou em passado. Transformou em passado. E aí, essa escolha é imutável. Mas no futuro, haverá um destino, haverá um efeito dessa causa passada. Por quê? Se eu escolher soltar esse computador, o futuro que vai se manifestar é o futuro do computador se espatifando no chão. Percebe? Então, eu não mudo o futuro se eu não tomar posse do passado. Eu não compreendo ou eu não faço escolhas que se tornam um passado causa de efeitos positivos se no presente eu não estiver sob a guiança da providência. Livre-arbítrio, providência, efeito, destino, fato. No presente, no momento da minha escolha, solto ou não, eu posso agir de acordo com aquilo que eu entendo, posso agir guiado pelos meus sentimentos, pelas minhas reações, ou posso respirar fundo, me conectar e nesse fluxo deixar que essa minha escolha clara venha à tona. E aí eu me deixo guiar pela providência. Pai, afasta de mim esse cálice, porém, não se faça a minha vontade, mas a sua. Olha, Pai, é o seguinte, pelo que eu estou vendo aqui, o que vai chegar eu não quero. Mas é você que manda. Eu estou aqui. Eu vou no fluxo. Percebe? Mas é um fluxo consciente. É um fluxo consciente. Volta comigo lá, ó. Apontando o palácio, continuou. Temos, nesta praça, o ponto de convergência dos 6 ministérios a que me referi. Todos começam na governadoria, estendendo-se em forma triangular. Eu pus até aí em tela para você ver, ó. Essa estrela de 2 pontas, né? Uma para cima, outra para baixo, que é o símbolo do 6, quando a gente estuda a aritmologia, não é? Então, o palácio no centro. E aqui começa uma coisa interessante. Porque a governadoria, ela está no centro. Para ela convergem todos os ministérios e dela emana a autoridade sobre todos os ministérios.
Essa governadoria centralizada poderia nos dar a ideia de um poder absoluto não democrático, né? Um poder de imposição e etc. e tal. Mas para que a gente entenda essa estrutura sistêmica dentro de nosso lar, nós precisamos recorrer a uma chave que dessa vez não vai estar no Hermetismo, mas na obra Mergulho no Hiperespaço, canalizada pelo general Alfredo Moacir Uchoa, que aqui no Círculo é o nosso patrono espiritual. Nessa obra, o general, através de mergulhos no seu mundo interior, ele era como que arrebatado a um estado de transe, onde conseguia conectar a sua mente com a mente de seres metafísicos, poderíamos dizer, seres de outras dimensões, seres de outros planetas. Durante esses mergulhos que ele fazia no hiperespaço, ele recebe a mensagem de vários integrantes, tripulantes de uma nave. E conversando certa vez sobre o conceito de poder com um deles vai esclarecer para o general Uchoa. E é importante você notar que o general Uchoa era professor catedrático de mecânica racional da Academia Brasileira de Agulhas Negras, a Harvard brasileira. Era um homem racional, engenheiro, um homem técnico. E, ao mesmo tempo, um oficial de patente, de alta patente do Exército Brasileiro. Logo, General Uchoa estava familiarizado com o conceito de poder da escola militar. Eu estou familiarizado com esse conceito também, porque a minha área de especialização é estratégia militar, na gestão de negócios. Poder, dentro da escola militar, é a capacidade de fazer. É a capacidade de fazer. Um sujeito tem poder, uma organização tem poder, um governo tem poder, quando ele tem a capacidade para fazer. Fazer acontecer. Seja por recursos, seja por influência, quando eu consigo fazer o que eu quero, esta capacidade é definida como poder. Poder como a capacidade de fazer. Provavelmente o general Uchoa estava habituado com esse conceito. Mas este ser, comandante Zayas, vai falar para ele sobre um novo conceito de poder. Poder como a capacidade técnica e objetiva que nós temos de contribuir para a evolução do outro. Poder, veja, olha o deslocamento do eixo. Na escola militar terrestre é a capacidade de fazer. Na escola metafísica espiritual é a capacidade de fazer o outro evoluir. De fazer o outro fazer o outro chegar lá, fazer o outro conquistar. O verdadeiro poder, portanto, está na capacidade que nós temos de empoderar o outro para fazer. Diante com esses dois conceitos de poder, você começa a entender um pouco melhor a frase de Jesus diante de Pôncio Pilatos, quando Pilatos diz assim: ué, você não disse que é rei? Você não disse que é rei? E Jesus vira e fala: o meu reino não é desse mundo. Porque se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos estariam aqui, eu não teria sido preso, mas o meu reino não é deste mundo. Por que o meu reino não é deste mundo? Porque o poder que eu exerço é diferente do seu. Eu não preciso mostrar para você, Pilatos, que eu posso fazer o que eu quero, porque eu posso fazer o que eu quero, mas isso para mim não é poder. Eu tenho em mim toda a capacidade possível para fazer o que eu quiser. Eu ando sobre as águas, eu transformo água em vinho, eu chamo os mortos à vida, eu curo os doentes, eu saro os leprosos, eu me transfiguro, eu tenho capacidade para fazer o que eu quiser, mas isso para mim não é poder, porque no meu reino, no estado de consciência em que eu estou, e isso é o reino, um estado de consciência, no estado de consciência em que eu estou, o poder é a capacidade objetiva, a técnica de contribuir para a evolução dos outros. Ou seja, se eu
fizesse aqui um ato de poder, segundo o seu conceito terrestre, eu destruiria esse império com um piscar de olhos. Mas eu estou aqui para manifestar o poder de um reino que não é deste mundo. É um novo conceito de poder. Daí a confusão. Daí a confusão dos apóstolos, que punham nele toda a esperança dele ser um líder revolucionário. Mas não era aquele poder que ele estava ensinando. Não era este poder. Daí, quando ele ressurge da morte, e depois pela própria psicografia do Chico Xavier, ele vai surgir como governador espiritual de todo o planeta Terra. Nós entendemos a fala de Paulo dizendo que no céu, na terra e nos infernos, todo joelho se dobra ao nome de Jesus. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e no inferno. Porque a autoridade de poder dele não foi conquistada na força, mas foi conquistada pelo serviço. Pelo serviço. Quem dentre os avatares deu a vida como ele deu, chegando à morte como ele chegou, permanecendo resignado, fiel ao projeto de evolução terrestre como ele permaneceu. Percebe? Daí vem a autoridade desse avatar. Daí vem a autoridade do que ele manifesta. Com o governador, com o governo de nosso lar, não é diferente. Porque nós estamos falando de uma liderança espiritual. Veja comigo o próximo tempo aqui, ó. Próximo texto. Olha aí em tela comigo. Ó. Ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, ele é o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Você entendeu de onde veio o cargo de governador espiritual de nosso lar, da colônia, o governador da colônia? Vem do servir. Vem da capacidade de contribuir para a evolução do outro. Ponto. Você talvez trabalhe, talvez você lidere um time na empresa onde você trabalha, talvez você seja dono de uma empresa, talvez você seja professor, talvez você coordene um trabalho, talvez você lidere pessoas de alguma forma. Eu pergunto para você, que tipo de líder você é? Que tipo de líder você é? Você é um líder que está o tempo todo olhando sobre como os outros podem fazer o que você quer, o que você manda? Ou você é um líder que está preocupado em colaborar de forma técnica e objetiva para que cada pessoa alcance a sua evolução e a sua melhor versão, a sua melhor manifestação estando ao seu lado? Que tipo de líder você é? Você é o líder do comando? Do manda quem pode, obedece quem tem juízo? Ou o líder que está realmente interessado em fazer o progresso geral acontecer? Pensa nisso. Volta comigo aqui em tela. Ó. Aqui vem um detalhe do governador. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Deixa eu fazer só uma pausa aqui. Os ministros costumam excursionar em outras esferas. O esfera, bem, sabe o que é o esfera? Esfera é uma bola. Planeta Terra é uma esfera, tá bom? Planeta Terra é uma esfera. Então veja, os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando as energias e valorizando conhecimentos. Olha que maravilhoso. Pensa bem, você parado num ponto de aeróbus, não é ponto de ônibus, é um ponto de aeróbus em nosso lar. Aí o outdoor mostra assim para você, para ter uma tela assim de cristal, o pessoal assim, passe suas próximas férias instrutivas em Saturno. Pagamento facilitado, em bônus hora, aceitamos também reencarnações do processo de pagamento. Venha apenas desfrutar das praias gasosas de Júpiter. Você já imaginou? Já imaginou? Tá claro, toda a obra de André Luiz deixa isso claro o tempo todo. A vida em outros planetas, vida em outras dimensões desses planetas, em outras configurações orgânicas. Não é? Se você faz parte do
do Clube do Aluno, assista lá a Civilização de Júpiter. Você vai ver psicografias bizarras, absurdas sobre isso, lá do tempo do Kardec, que nós fizemos um estudo. Veja, vai lá, Civilização de Júpiter, você vai ver o tempo todo. Né? Os mensageiros, ele vai falar a mesma coisa. Os mensageiros estão eclodindo forte a Segunda Guerra Mundial. Né? Está eclodindo o fim da Guerra Mundial e eles falam, ó, o pessoal do Conselho dos outros planetas está preocupado com vocês. Está lá com todas as letras. Né? Mas veja bem, vamos voltar lá. Os ministros costumam excursionar em outras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos de entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Veja, quero fazer um parêntese aqui. Falando desse modo, parece que o governador é um workaholic. E na verdade, veja, não é que ele seja, mas na atual sociedade que nós temos, que hipervaloriza o trabalho, que romantiza a exaustão e o cansaço. Pode ver, você chega numa mesa, às vezes de bar, num happy hour com a galera da empresa, e aí como é que você tá? Nossa, cara. Nossa, correria, mano. Correria. Mano, não tô parando. Nossa, tenho meta, correria. Então, uma vez você fala com o sujeito que a resposta não é essa. Como é que você tá? Correria. Cara, eu não sei onde nós vamos parar com essa ideia de correria. Né? Está romantizando a exaustão, né? E a gente está sacralizando esse movimento brusco de trabalho, porque eu quero, eu posso, consigo, eu vou lá o tempo todo, e o resultado está aí no mercado. Um monte de gente burnoutada, exausta, que não vê sentido no que está fazendo, porque simplesmente não tem tempo para parar e refletir sobre as coisas. Então veja, quando nós lemos essa frase, pisando no chão, na atmosfera, na realidade que nós estamos pisando hoje, não é? De uma sociedade burnoutada, estressada, cansada, pode parecer, para a nossa interpretação de realidade, que ele está aqui exaltando um sujeito que não para descansar nunca. Mas veja, não é que ele não dispõe de tempo, mas que o governador está absolutamente consagrado a um projeto evolutivo que o nutre. Já tendo passado por todo o processo e por todo o caminho, como colaborador, como assistente, como enfermeiro, como ministro, até chegar ao cargo do governador. Então veja, o serviço, a capacidade de servir e de contribuir foi se expandindo junto com a sua consciência. Logo, aquele que sabe mais, tem mais poder, mais capacidade técnica e objetiva de contribuir para o outro. Então ele está neste exercício de um poder que é perfeito. Ele não está buscando outra coisa que não seja fazer essa colônia emergir. Há uma diferença muito grande entre você viver um estado de conexão, um estado de compromisso, um estado de consagração com o projeto espiritual e você ser um workaholic. Então nós temos que tomar cuidado aqui para não interpretar a fala do Lísias. Até porque, meu caro, nós estamos no planeta Terra. Nós estamos numa dimensão onde nós não temos clareza espiritual absoluta. Onde não temos que parar, temos que contemplar, né? Aqui é ora et lavora. Primeiro você ora, primeiro você se conecta, depois você lavora. Primeiro você contempla, depois você trabalha. Você vai se alinhando. Se a gente entra num ritmo exacerbado de trabalho, a gente burnouta. Porque a gente perde os marcos referenciais de evolução. A gente perde a noção, o sentido, a clareza do porquê nós estamos fazendo o que nós fazemos. Eu cheguei a um burnout. E quase que o Horus chega junto aqui com a minha cotovelada. Eu cheguei a um burnout no ano passado. Porque quando a gente perde de vista a importância desses marcos, dessas celebrações, desses momentos de contemplação, de conexão,
Quando a gente perde de vista esses momentos, a gente vai se enfraquecendo. Então não é só trabalho. Tem que haver trabalho, tem que haver celebração, tem que haver conexão com a ancestralidade, com a sua história, com o seu caminho evolutivo. O ministro é um cara que mantinha tudo isto presente em si. Toda a sua história, toda a sua jornada para até chegar ali estava presente em si. E estando presente em si, ele aprendeu a viver no fluxo que eu falei, no fluxo da providência. Portanto, ele é nutrido por esse estado mental, que ao mesmo tempo é o servidor mais dedicado, mas ao mesmo tempo é aquele que apresenta maior quietude e a maior capacidade de contemplação. Contemplação. Por isso, talvez os 3.000 funcionários que ele contava ali consigo. Porque enquanto ele mantinha o seu estado de contemplação, ele precisava desses 3.000 braços movendo todos os serviços na colônia de nosso lar. Veja, na próxima aula, nós vamos estudar o capítulo 9, tá bem? E no capítulo 9 nós vamos nos aprofundar ainda mais na liderança de Clarencio, sobre liderança espiritual. Eu tenho alguns recadinhos para vocês. Primeiro, eu estou te esperando em Curitiba, meu bem, para o 6º Congresso do Círculo, 5 e 6 de julho. Não deixe para a última hora. Não deixe para a última hora, porque os lotes estão se esgotando. Nós já estamos com mais de 65% da nossa capacidade de auditório preenchida. E se você não se organizar, lembra, livre-arbítrio, consequência. Se você não se organizar agora, no futuro haverá choro e ranger de dentes, porque você não vai participar. E, gente, o congresso desse ano está extraordinário. Então, clica aqui embaixo, garante a sua vaga para você participar com a gente do 6º Congresso do Círculo. Está entrando, para você que é do Clube do Aluno, está entrando agora em maio. Está entrando no Clube do Aluno um especial sobre autodefesa psíquica e energética com a Juliana Rissardi, conhecida aqui no Círculo como a Bruxa. Você já viu posts dela, já me viu dando aula com ela sobre escola de mistérios. A Ju já fez especiais sobre bruxaria, é uma sacerdotisa, é alguém bem treinada, bem estudiosa sobre esses temas do ocultismo, de mistérios, de magia, e ela preparou um especial para a gente sobre autodefesa psíquica e energética no Clube do Aluno do Círculo. Então fique ligado, você que é do Clube do Aluno, porque a gente vai estar mandando os links desse especial para você, tá bom? E se você, claro, ainda não é parte, cara, entre em circuloescola.com/Clube do Aluno, porque tem muita coisa rolando. O Clube do Aluno é tipo Netflix ou Spiritflix do Círculo para toda a nossa comunidade escolar. Tem muita coisa lá. E não é que é para você entrar lá e ficar feito um louco, falando, ai meu Deus, eu tenho que dar conta de assistir. Calma, são mais de 500 aulas que você tem lá. Mas é tipo um Netflix mesmo. Você assina, faz parte, entra para o Clube do Aluno, você tem um monte de conhecimento à sua disposição. Material complementar, exercício de meditação, de sintonia, exercícios de estudo, um monte de especial produzido com a qualidade original do Círculo. E a melhor parte é que toda a mensalidade do Clube do Aluno ajuda com um percentual ao Instituto Círculo, que é o braço de ação social da nossa escola. O Instituto Círculo, em uma semana da tragédia do Rio Grande do Sul, direcionou R$150 mil a mais de 50 ONGs que estavam na linha de frente do trabalho de socorro às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul em uma semana. Tudo isso graças aos nossos amigos, à nossa comunidade de alunos, que lá faz parte todo mês com o Clube do Aluno. Paga lá R$24 por mês. R$24 por mês. E desse 24 a gente vai botando num porquinho e num porquinho. E quando a gente tem os projetos, a gente vai, investe, direciona e impulsiona. Olha que legal. Além de você ter conhecimento, acessar esses especiais incríveis, fazer parte de uma comunidade incrível, estar aqui com a gente, patrocinando, né? Porque a gente produz muita coisa para o Clube do Aluno, é patrocínio dos nossos alunos, você ainda é patrono de todos os trabalhos de ação social do Instituto Círculo. Então, gente, não dá para perder, né?
R$ 24 por mês. Você não compra mais um Big Mac com esse valor. E se estiver comprando, corta o Big Mac e entra para o Clube do Aluno. Você vai ver, além de se alimentar melhor, você vai fazer uma excelente troca. Como eu disse para você, aqui embaixo tem um formulário para a gente conhecer um pouco melhor você. Por favor, agora no fim da aula, clica nesse formulário, diga para a gente, conta para a gente quem você é, o que você está achando desse curso. Vai ser um prazer para a gente ouvir a sua opinião, tá bem? E a gente se vê então na semana que vem no curso, mais uma aula da nosso estudo aberto, nosso lar, segundo o Hermetismo, tá bom? Tchau, sempre avante, que questa é a coisa più importante.